Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicometriquê. Hoje tenho comigo uma professora, foi minha professora, é a professora Ana Rodrigues, que vou passar já a apresentar. A professora Ana é professora auxiliar na Faculdade de Diversidade Humana, é docente da licenciatura e do mestrado em Reabilitação Psicomotora e também do doutoramento em Educação Inclusiva. Atualmente coordena este nosso curso de licenciatura em Reabilitação Psicomotora, mas mais do que tudo isto e de base é uma psicometricista, uma técnica superior de educação especial em reabilitação, com experiência clínica em saúde mental infantil e do neurodesenvolvimento. Como áreas de interesse clínico, tem aqui o papel da intervenção pelo corpo e a motricidade na regulação comportamental e emocional, e também a intervenção psicomotora nas funções executivas em questões do neurodesenvolvimento, como a PHDA, a perturbação do espectro do autismo e perturbações do comportamento. Mais recentemente, a professora Ana tem também aqui este interesse pela psicomotricidade assistida com equinos, e também tem formação em psicologia clínica cognitivo-comportamental. Para fechar toda esta introdução, dizer ainda que atualmente é vice-presidente da Faculdade de Diversidade Humana e também membro da direção da Casa da Praia, o Centro Dr. João dos Santos. Posto isto tudo, muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Sara. Bom dia a todos e bom dia, Sara, também. E obrigada por ter aceito vir aqui conversar connosco neste podcast que vai ganhar muito com a sua experiência, o seu olho clínico e também o olho de quem forma psicometricistas. É verdade. Eu é que agradeço porque acho que é uma ótima oportunidade, né? Tenho acompanhado e aproveito para te dar os parabéns por esta iniciativa e este projeto, que acho que é mesmo muito importante e fundamental para divulgar o que é a psicomotricidade como campo de atuação e divulgar a vossa intervenção, sobretudo, e, portanto, agradecer-te a oportunidade de poder também estar aqui hoje. Uhum. Ana, vou aqui tentar, entre o Ana e o professor Ana, não é? Porque ainda há aqui esta relação também desde a altura da faculdade. Um, Esta ideia sobre este interesse sobre o trabalho do corpo e da motricidade, que eu há pouco apresentava, tem aqui nesta descrição, sobre o trabalho com crianças do ponto de vista da regulação mais emocional e do comportamento. Este trabalho corporal é uma das especificidades do nosso trabalho como psicometricistas e principalmente com crianças que muitas vezes nos surgem com características de grande impulsividade, de grande hiperatividade, que é também um dos temas de aprofundamento científico e de conhecimento que a Ana tem. De que forma é que este trabalho corporal faz um match com estas crianças que muitas vezes nos surgem em consulta, que se expressam muito pelo corpo? Uhum. Olha, Sara, para te responder a essa pergunta, eu vou começar por contar, não é meio uma história, mas fazer aqui uma pequena introdução para que se calhar as pessoas também percebam como é que a intervenção psicomotora pode realmente ser uma ferramenta, vou-lhe chamar assim, muitíssimo útil, importante, para ajudar estas crianças com muitas dificuldades na regulação do seu comportamento, na regulação emocional, etc. Eu fiz estágio, quando terminei a licenciatura, naquilo que então se chamava o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, que foi extinto em 1992, exatamente no Centro Dr. João dos Santos, na Casa da Praia, que era um serviço do Centro de Saúde Mental Infantil na altura. Claro que as crianças que eu acompanhei no meu estágio se podiam definir todas assim genericamente, independentemente das suas problemáticas ao nível da saúde mental, por serem crianças muito agitadas, impulsivas, com muitas dificuldades de regulação emocional, portanto, com muitas explosões emocionais, inclusive coisas de agressividade, violência,
eram pequenos e, portanto, crianças até aos 12 anos de idade, o estágio impactou-me muito pela dimensão de eu tentar compreender como é que a psicomotricidade que eu tinha aprendido e que já é muito diferente daquela que se aprende hoje na faculdade e que se calhar tu também aprendeste, portanto era muito uma visão muito biológica da psicomotricidade, muito fundamentada no modelo que obviamente é um modelo importante e que nos acompanhou, que é o modelo proposto pelo professor Vítor da Fonseca, muito fundamentada na estruturação dos fatores psicomotores, no trabalho dos fatores psicomotores, e eu tinha uma inquietação como estudante muito grande de que isso não me servia, não chegava, não servia, não era assim que se poderia trabalhar com estas crianças. Eu não via que estes miúdos tivessem dificuldades instrumentais do ponto de vista do seu perfil psicomotor, e portanto isso começou-me logo a inquietar muito, não é? Pronto, e na altura até no meu relatório de estágio fiz a proposta de dizer eu não quero chamar a isto psicomotricidade, porque isto não é psicomotricidade, né? Isto agora não faz sentido nenhum, obviamente, mas na altura fazia. Eu quero chamar isto de motricidade terapêutica, porque a psicomotricidade que eu tinha aprendido não era o que me servia, não é? Portanto, eu lembro muito bem, o meu orientador de estágio, na altura, o professor Pedro Morato, deu-me muito suporte para pensar sobre isso e poder fazer essa proposta, não é? Dizer, este trabalho que nós fazemos não é psicomotricidade que eu aprendi, é qualquer coisa que eu não sei como é que se chama, mas que eu gostava de chamar motricidade terapêutica, porque aquilo que eu percebia que era importante para aquelas crianças era a possibilidade de viverem simbolicamente através do brincar, através da expressão corporal, que podia ser mais ou menos codificada a coisas que eles já conheciam, como um jogo de voleibol, ou um jogo de basquete, ou um jogo de futebol, ou algo mais simbólico e mais natureza mais projetiva, como fazer dinamização de histórias infantis, não é? Dramatizadas, não é? Um bocadinho na perspectiva da dramatização, ou coisas tão simples como construir qualquer coisa com materiais dentro do ginásio que depois eles atribuíam um símbolo, qualquer coisa que tivesse a ver com o seu íntimo, do ponto de vista emocional, não é? E com estes miúdos, isto fez-me todo o sentido e raramente eu estava a falar de fatores psicomotores. Obviamente que o meu olho de observador estava atento a isso, não é? E atento em termos corporais, em termos mais desenvolvimentais, como é que estes miúdos estavam do ponto de vista da sua estruturação, organização corporal, estruturação espaciotemporal, o que é que isto também tinha a ver depois com outras coisas que falhavam na vida deles do ponto de vista até escolar, não é? Até escolar, mas não era a essência, não era a essência do trabalho. Pronto, isto para te dizer que a raiz começou um bocadinho aí. Embora progressivamente eu também me fosse apercebendo que não era suficiente. Não era, porque dentro deste grupo imenso de crianças agitadas, inquietas, a explicação mais de que o output que nós estávamos a observar, não é? Aqueles comportamentos disruptivos, teriam uma explicação sempre emocional, era limitador. E achei que não, eu sei, e estamos a falar de 1990, não é? A palavra neurodesenvolvimento, que hoje é uma palavra comum e que nós identificamos, não existia. Não existia. Não havia esta ideia de que pudéssemos atribuir a questões desenvolvimentais questões comportamentais, não é? O comportamento era visto sempre como um produto de uma interação mal estabelecida, de uma relação mal construída, uma aprendizagem desviante, e que os comportamentos disruptivos eram vistos como respostas aprendidas ou como respostas expressivas ou de coisas emocionais ou de relações que não tinham sido bem estabelecidas, e o comportamento disruptivo era uma resposta a essa versão, e não a ideia de que o comportamento disruptivo poderia ser um sinal de que, em termos desenvolvimentais, aquela criança não estava a crescer de forma saudável, mas que a componente biológica tinha ali um papel importante, não era só
a questão emocional. E, portanto, eu depois acabei por dar o salto para o neurodesenvolvimento e pensar, ao longo dos tempos, como é que também esta questão da intervenção psicomotora pode ser algo que ajuda a estruturar e a promover, tal qual como a intervenção psicomotora para as pessoas, se calhar é claríssimo que vai ajudar a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio, a tonicidade. Não é só isso, que também pode ajudar a desenvolver um conjunto de funções de natureza cognitiva, e eu nunca separo o cognitivo do emocional, acho isto impossível, estar a separar o que é cognitivo do que é emocional, e que se nós reconhecermos o que é que pode estar em causa quando uma criança está numa tarefa e precisa de ter determinado desempenho, não é? Conseguimos também perceber que estamos a fazer isto e que podemos fazer este trabalho. Vou dar um exemplo para poder talvez ser mais clara para as pessoas e que eu continuo a pedir este exercício muito aos estudantes, é olhem para a bateria psicomotora e vão, por exemplo, à tarefa que vocês tão bem conhecem da avaliação, da estruturação, da organização espacial. Aquela tarefa clássica em que nós temos uma criança e lhe dizemos, anda daqui até ali, não é? De uma cadeira até à porta. Muito bem. Quantos passos deste? 5 passos. Agora vais voltar da porta para a cadeira, mas vais dar 3 passos. Obviamente, quando nós estamos a observar isto, estamos a observar do ponto de vista da coordenação motora, o ajustamento que a criança faz para dar os passos que precisa de dar, mas estamos, sobretudo, e podemos, sobretudo, estar a olhar para a forma como a criança se organizou do ponto de vista cognitivo e emocional também, não é? Para dar aquela resposta, porque a criança, quando pensa, ok, eu dei 5, agora tenho que dar 3, tem que fazer todo um plano, não é? E tem que planear. Se eu dei 5 passos, agora dou 3, mas os passos têm que ser maiores, não é? Isto sai automático, se tudo estiver bem com uma criança, isto sai automático. Se for uma criança já, obviamente, com 5, 6 anos de idade, as mais pequeninas não o farão, porque ainda não têm estas funções, nomeadamente funções executivas desenvolvidas, mas as mais crescidas que vão tendo, são capazes de o fazer. E nós também podemos estar a observar isso. E podemos ter como intencionalidade a nossa intervenção mais esse tipo de trabalho do que propriamente a repetição até ajustar, não é? E podemos devolver à criança o que é que eu te pedi, o que é que tu tens que mudar, o que é que tens que fazer agora, e até fazer um trabalho que pode ajudar aquela criança a conhecer-se melhor, que é, se tu, ao fazeres isto, respondeste imediatamente, não é? Que acontece a tantos miúdos que têm estes problemas de comportamento, não é? Dão logo uma resposta impulsiva. Nós ajudamos a mediar as respostas, não é? A consciencializar que o fazem e que o fazem numa tarefa tão simples como esta e que o fazem também na sua vida, no dia a dia, quando um colega lhes diz uma coisa, ou quando um colega dá um encontrão, ou quando um professor lhes diz um não, e ajudá-los a perceber isto, não é? Que é o que é que se passou aqui, não é? O que é que tu fizeste, o que é que tu pensaste, o que é que tu sentiste. Eu trabalho muito dentro deste modelo e que foi, obviamente, uma aprendizagem que fui fazendo e consolidando por fazer a formação em psicologia na área cognitiva ou comportamental, não é? Que esta ideia de que o nosso comportamento, o nosso desempenho nunca está desligado daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. Nós podemos não ter consciência disso, mas o nosso comportamento é fruto da conjugação de um pensamento ou de vários pensamentos e das emoções, e ajudar os miúdos a consciencializar isto no sentido de mudar o desempenho, não é? E voltar a poder fazer e voltar a perceber, a ter feedback do que fazem e identificarem as questões emocionais e as questões mais funcionais em termos cognitivos que os poderão ajudar a ter um desempenho melhor a seguir. A ter mais Este consciência tem deles sido, próprios, no fundo, não é? E com o que tudo isso tem, também cá para fora, para a vida deles. sem dúvida, não é? Pensando sempre, este é o outro princípio que eu tenho, de alguma forma, amadurecendo e tento também transmitir aos alunos, que é
A intervenção psicomotora, mesmo aquela que acontece em contexto mais clínico, privado, num consultório, não pode perder esta dimensão ecológica de que o que nós estamos ali a fazer tem que ter uma utilidade, uma funcionalidade para aquela criança na vida do dia a dia, não é? Aquilo tem que ter tem que ser uma mais-valia, tem que ser uma ferramenta que eles possam levar para o seu dia a dia e sentirem que são mais capazes, mais competentes. Se não estamos a fazer um trabalho que não deixa de ser importante, sem dúvida, mas que não está completo, do meu ponto de vista. Sobretudo com estes miúdos com problemas de comportamento. Se estivermos a falar com crianças com atrasos no neurodesenvolvimento de outra natureza, talvez, é sempre, este modelo para mim é sempre importante, mas então com crianças com estas problemáticas do comportamento, eu penso que é essencial que esta dimensão ecológica não se perca no caminho. Uhum. Crianças com questões do comportamento traduz-se depois muito impacto e muito até sofrimento também nos diferentes contextos onde esta criança está, não é? Portanto, atendendo a essa visão ecológica, de que forma é que o psicometricista pode trabalhar também o contexto, embora até possa atender a criança em contexto de gabinete e de clínico, mas como é que o psicometricista pode fazer esta intervenção também numa escola onde provavelmente é um sítio onde a criança se torna mais disruptiva, há uma série de estímulos desafiantes também para ela e tudo mais, para que de facto haja uma intervenção mais completa. Uhum. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que me vai levar a uma resposta de algo que é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e que acho que é um papel que todos os psicometricistas devem ter, como qualquer profissional de saúde, não é? Eu aqui vejo o psicometricista como um profissional de saúde e, sendo um profissional de saúde, tem que ter no seu perfil de competências um conjunto de ferramentas para trabalhar com os contextos. E aqui eu não distingo, nem faço distinção entre ser psicólogo, ser terapeuta da fala, ser terapeuta ocupacional, ser psicometricista. Acho que todos os profissionais de saúde devem ter estas ferramentas para poderem, do ponto de vista da dimensão ecológica, trabalharem com os contextos. Se estamos a falar de miúdos com problemas de comportamento, não faz sentido que esta intervenção nos contextos seja uma intervenção direta com aquela criança, à partida. Pronto. Podemos ter aqui problemas de comportamento associados a problemas do neurodesenvolvimento em que possa fazer algum sentido um trabalho direto com a criança no contexto. Portanto, em termos gerais, o que faz sentido é o trabalho com as pessoas que no contexto podem ser os melhores mediadores dos impactos dos problemas de comportamento, seja na escola, seja em casa, não é? E na escola pode ser na sala de aula, pode ser no recreio, pode ser no refeitório, pode ser em tantos sítios, não é? Que implica um conjunto de pessoas muito diferentes, porque no recreio será uma auxiliar, no refeitório é auxiliar, na sala de aula é a professora ou a educadora, no ginásio há de ser o professor de educação física, portanto temos aqui uma série de pessoas que deverão estar aptas para lidar com isto. E eu acho que aquilo que é o mais importante fazer, depois haverá outras coisas consoante os casos, é trabalhar com estas pessoas sobre o olhar que elas têm para o problema de comportamento. Não é? E quem trabalha nesta área sabe e quem estiver a ouvir e tem a experiência de trabalhar nesta área sabe que uma das questões mais difíceis de trabalhar nos problemas de comportamento é trabalhar com os outros e com a crença e com a visão que os outros têm sobre aquele comportamento. Sobre o que mau é, na maior... comportamento, até. Diz, Sara? Sobre o mau comportamento, que Sobre muitas o vezes mau é comportamento, privado, não é? que é, na maior parte das vezes, um juízo de valor sobre Uhum. o comportamento, não é? Que é, este miúdo não está a fazer aquilo que eu lhe pedi porque só faz o que lhe apetece. Este miúdo não faz porque é preguiçoso. Este miúdo não faz porque não quer, não é? E é muitíssimo raro termos um adulto que olha e que diz, este miúdo não está a fazer o que eu lhe pedi porque será que não entendeu a instrução? Será que já está a antecipar que vai falhar? Será que já está a achar que vai perder tanto tempo
que depois não vai ao recreio, não é? Nenhum adulto olha para aquele comportamento disruptivo no sentido de olhar para qual é a vulnerabilidade deste miúdo, o que é que este miúdo não tem como competência para estar a dar esta resposta, não é? Este miúdo, nós fazemos um pedido e a criança diz não, está-me a desafiar. Eu já lhe disse e ele diz-me não várias vezes, está-me a desafiar. Ninguém olha no sentido de dizer de onde é que vem este não. Este miúdo está a antecipar o quê? Está a sentir o quê? Ou está a construir o quê, não é? Quando diz um não, até pode estar com um comportamento de desafio, porque o não é um comportamento de desafio, mas não é um desafio. Não é a origem, pelo menos, não Não é? é a intenção não é desafiar, não é chatear o adulto, não é medir forças com o adulto. Qual é o sentido de uma criança medir forças? Não tem sentido. A criança pode estar a tentar perceber, deixa lá ver se tu és consistente como foste ontem. Deixa lá ver se eu consigo. Está a fazer o papel dela, não é? Que é isto para mim é muito frustrante e, portanto, eu vou tentar. Está a fazer o papel dela. Cabe ao adulto manter o papel dele, mas Uhum. compreendendo que o que a criança está a fazer não é contra ele, não é para o desafiar, para o pôr em causa. Não, a criança está a fazer o seu papel e a tentar perceber como é que as coisas funcionam, a construir competências, e o adulto tem que lá estar para pôr os limites, para pôr as barreiras e para ajudar a criança a compreender. Quase como o próprio adulto ter que, para além de ter este conhecimento que muitas vezes sentimos que não existe, não é? Nos adultos que estão ao cuidado destas crianças, seja os auxiliares, seja mesmo muitas vezes a própria comunidade docente, não é? Podem não ter tanta formação Uhum. específica sobre estas questões que cada vez mais parecem ou aparecer, ou pelo menos que há consciência que existem e, portanto, estão sempre presentes em alguma turma, pelo menos há sempre alguma criança que tem estes traços, mas ao mesmo tempo quase que estes adultos precisariam também de uma própria autorregulação para depois conseguirem dar uma resposta adequada e ajustada àquilo que são os comportamentos dos miúdos, não é? Sim, sim, sem dúvida, não é? Eu quando trabalho com os professores e com os pais, costumo dizer-lhes, eu sei que isto é muito difícil, não é? Porque o que vocês estão a ver é um miúdo que está aos de gritos, está a dizer que não, está-vos a bater, não é? Portanto, isso é difícil e o exercício que eu peço quase sempre é, se à vossa cabeça vem um adjetivo, ou seja, estás a ser mau, estás a ser preguiçoso, estás a ser mal criado, estás a ser impertinente, se o que vem à vossa cabeça é um adjetivo, travem e pensem. Vou pôr o adjetivo de lado e pensar o que ele está a fazer que me leva a dizer que ele está a ser preguiçoso. Não é? A primeira coisa é, és um preguiçoso. Calma. O que é que ele está a fazer? Está a olhar para o ar, está a pôr-se pendurado na secretária e não começa nunca mais o trabalho, está a dizer que precisa de beber água ou precisa de beber leite e, portanto, está a não começar o trabalho quando lhe é pedido. E estou a olhar para isso, não estou a olhar para o preguiçoso. Porque o pensamento preguiçoso leva o adulto a dizer: se és preguiçoso, tens que deixar de ser preguiçoso. Não é? E, portanto, como tens que deixar de ser preguiçoso, eu vou-te pôr mais trabalho para tu aprenderes a não ser preguiçoso. E de repente estão duas pessoas a remar para sítios totalmente diferentes. Ou um para um lado e outro para o outro, não é? Sem comunicação, sem possibilidade de estabelecimento de relação, como nós costumamos dizer, contingente, não é? Não, o adulto não está a dar resposta às necessidades da criança, e a criança que se sente ameaçada, como é óbvio, vai reagir à ameaça, piorando o comportamento, transformando aquele comportamento noutro ainda mais disruptivo, porque a criança, se não tem a competência para resolver o problema, não pode render-se, não é? A criança que tem a competência, o adulto põe o limite e ela responde, porque tem a competência e responde, percebeu qual é o limite e diz: oi, eu não quero isto, não é? E Uhum. responde. As que não têm essas competências, seja por razões de natureza emocional, seja por razões de natureza desenvolvimental, não vão dar a resposta, não é? Não vão dar a resposta. E, portanto, vão piorar o comportamento.
claramente. E, portanto, eu acho que aqui, regressando à nossa pergunta, não é? Qual é o papel do psicometricista? É como, na minha opinião, como com qualquer profissional de saúde, ajudar os professores, auxiliares, os pais a virarem a lente, não é? A mudar um bocadinho a lente sobre o que é um comportamento disruptivo, não é? Saírem destes juízos de valor e olharem para o comportamento para agirem de outra forma, tentarem agir de outra forma. E depois, a partir daqui, depois há muito trabalho que pode ser feito, e aí se calhar já depende, um psicólogo fará de uma maneira, um psicometricista fará de outra, um terapeuta ocupacional fará de outra, com certeza, não é? Tem a ver com as suas ferramentas profissionais, mas esta questão nos problemas de comportamento para mim é essencial. Sem que se consiga fazer isto, depois o trabalho com os contextos torna-se às vezes um desgaste imenso, porque nós estamos a olhar para aqueles problemas, para aqueles comportamentos disruptivos de determinada forma, estamos a tentar dar estratégias aos outros perante aquilo que é o nosso olhar, mas o olhar deles não é esse. E como não é esse, nunca vão usar aquela estratégia, porque vão sempre achar que não é a estratégia certa. Não é? É quase Pronto. um ataque, às vezes aos próprios, não é? Uma coisa muito dirigida. E se calhar esta mudança de lente é também o perceber a função que aquele comportamento está a desempenhar naquela criança. E isto leva a outra coisa que eu vejo muito em consulta com estes miúdos, que de alguma forma são mais disruptivos, tenham às vezes um diagnóstico ou não, não é? Mas que toda esta questão deste mau comportamento é sempre bonzinho, é sempre a mesma coisa, quase esta expectativa já de antemão que é sempre ele o problema, gera um impacto muito grande naquilo que é a construção da imagem de si, não é? Destes miúdos. Como é que estes miúdos vão construindo uma imagem corporal, uma autoimagem, sendo um contexto que lhes está sempre a validar o quão mal comportados são, o quão preguiçosos são, o quão isto são. Sem dúvida. E com estes miúdos que a agitação motora e a agitação psicomotora é muito comum, não é? Aquilo que eu também me tenho apercebido e que depois do ponto de vista científico se vai também validando e compreendendo é a característica que eles menos identificam como sendo algo disruptivo é exatamente a agitação motora. É aquilo que eles mais ouvem devolver como para, não faças isso, fica quieto, nunca consegues estar quieto, eles estão sempre a ouvir isto, mas isto é algo que na natureza deles eles não reconhecem, eles não conseguem perceber porque é que me estão a dizer para eu parar quieto, porque a agitação é um modo de funcionamento tão intrínseco ao seu equilíbrio, não é? Porque estes miúdos precisam de se mexer para funcionarem de forma equilibrada, até do ponto de vista emocional, não é? Porque são miúdos que, do ponto de vista daquilo que são a integração sensorial, são miúdos que precisam de movimento para estarem em homeostase. O movimento faz parte de uma procura de equilíbrio deles, que não é nada consciente, não é de todo consciente. O ouvirem sistematicamente isto gera uma dissonância muito grande neles, não é? Porque é que me estão a ralhar, eu não fiz nada. Porque é que me estão a dizer, eu não fiz nada. Enquanto que, quando as pessoas ralham, estás distraído, eles de alguma forma vão consciencializando, é verdade, eu não ouvi o que me disseram, é verdade, eu não apontei o que o professor disse, eu esqueci-me deste recado, e eles vão consciencializando. Também não é bom, porque também lhes vai criando um sentimento de incompetência, não é? Porque as pessoas acabam por lhes devolver sempre o que fazem mal e nunca o que fazem bem. Mas eles têm uma menor dissonância, conseguem reconhecer de alguma forma que sim, falham, não é? Nesta parte, então, é mesmo muito complicado, porque eles não estão a perceber porque é que estão a ser castigados. Porque a agitação é tão natural neles, que eles não conseguem reconhecer isso, não é? E este eu acho que é uma área de intervenção na psicomotricidade muito interessante, que é eles conseguirem perceber eles próprios como é que se movimentam, não é? A quantidade de movimentos que fazem para ir de um sítio ao outro, a energia, o nível de energia que têm
e a energia toda que põem nas coisas que fazem e tentarem regular um pouquinho essa energia, não é? E que é difícil. Eu tenho trabalhado muito com miúdos com este tipo de dificuldades e muitas vezes eles dizem-me que, mas fazer como tu pedes é uma seca. Fazer assim é uma seca. Para eles isto é tão natural, tão prazeroso, mexerem, saltarem, não é? Irem daqui até ali, em vez de irem para ir buscar uma coisa para arrumar, vão aos pinos, não é? Não vão só a andar para apanhar um objeto para arrumar num sítio. Eles vão arrumar, tudo bem, mas vão aos pinos, a arrumar, ou a fazer rodas, ou a correr numa velocidade incrível, não é? E quando nós lhes dizemos, já viste como é que tu foste, ou eu às vezes faço muito com os miúdos uma escala, não é? Que é, já viste o que é que aconteceu? Como é que tu foste? Foste aos pinos. Foste aos pinos, isto é, de 0 a 10 é o quê? Não é? Como é que podia ser diferente? Se fosse eu te dissesse que agora tens que ir com o nível de energia 5, como é que tu ias? Ias lá bem, muito devagarinho, e depois dizer, mas isto é uma seca. Isto Uhum. assim é uma seca. Porque para eles é tão natural, tão intrínseco e tão prazeroso funcionar assim, que regularem-se é muito difícil para eles. Na verdade, eles se sentem regulados dessa forma, sentem-se nesse equilíbrio dessa forma. Para quem está de fora é que de repente ficamos Exatamente. cansados só de os ver, não é? Há estas É isso pessoas mesmo, não também. é? E eu que já tenho uma certa idade, às vezes digo, olha lá, tu cansas-me, não é? Quer dizer, eu já tenho não sei quantos anos, não consigo nem fazer à tua velocidade, e isto, agora tens de fazer um bocadinho como se fosse eu a fazer, não é? Mais devagar. E eles fazem, tentam regular-se e consciencializam isso. Mas, na verdade, para eles isto é antinatura. Pronto, é antinatura, não é? E sendo antinatura, obviamente que nós não podemos pedir a um professor que suporte isto numa sala de aula, porque depois é altamente disruptivo e altamente impactante, não é? Mas é diferente um professor ter esta noção de que isto é impactante, mas não castigar a toda a hora que isto esteja a acontecer e encontrar, porque os miúdos são capazes. E à Uhum. medida que também se vão sentindo melhor com aquela pessoa, vão tentando realmente corresponder, não é? Vão sendo capazes, mas esta é a dimensão que eu acho que é mais difícil, porque faz parte do equilíbrio deles Uhum. mexerem-se muito. Bem? Então, sobretudo os miúdos com hiperatividade e déficit de atenção, claramente mexerem-se faz parte de uma homeostase completa. Uhum. Hum, Estava a pensar, enquanto eu ouvia, se que naturalmente estas questões que acabam por ser mais, em última análise, ou naquilo que é o visível, mais comportamentais, eventualmente também, como a própria PHDA ou outras questões a este nível de miúdos muito agitados, são muitas vezes miúdos também com menos regulação emocional e que depois também faz com que se calhar o comportamento também extrapole para aquilo para além daquilo que seria se calhar o ajustado ou adequado. E se calhar, para quem nos ouve, muitas vezes isto seria uma intervenção óbvia para uma linha mais da psicologia, de uma intervenção de acompanhamento psicológico. Mas nós estamos a falar também destas características aqui muito à luz da intervenção psicomotora. Aqui se calhar tenho a possibilidade de colocar para a pergunta a alguém que é psicometricista ou disser, e que também fez formação em psicologia clínica, qual é que é o olhar diferenciador, se calhar, de ambas as áreas, ou de que forma é que elas até se complementam na intervenção com estes miúdos. Eu acho que se complementam, Uhum, sem sombra de dúvida, não é? O contexto o contexto, o setting terapêutico de um psicólogo não tem aquilo que nós na psicomotricidade não, no desenvolvimento motor chamamos das affordances, não é? Não tem um conjunto de estímulos e de affordances que permitam à criança ser capaz de vivenciar as situações e ganhar com essa vivência do ponto de vista da interiorização, da consciencialização, do feedback que tem das coisas e da possibilidade de reconstrução, não é? Em cima daquilo que foi acontecendo, não é? Não, não tem. Agora, obviamente que depois, quando nós somos capazes de compreender melhor o funcionamento
de uma criança, não é? E de perceber que estes comportamentos disruptivos podem ter na sua natureza questões do ponto de vista emocional que são altamente bloqueadoras e que estão a dar origem, sendo que eu nunca consigo ver isto como havendo uma origem, não é? Mas há ali realmente algo que é promotor muito da disrupção. O trabalho complementar de um psicólogo é essencial, não é? Essencial, porque aí depois o psicometricista falha-lhe algumas ferramentas para poder trabalhar alguns aspectos mais em particular. No caso dos miúdos com PHDA, e estou a pensar na PHDA que quase não existe, que é a PHDA sem comorbilidades, né? Que praticamente não existe na vida, pronto, do ponto de vista clínico é raríssimo, mas olhando para a PHDA e para o impacto que ela gera no cotidiano, o trabalho do psicometricista tem uma enorme mais-valia face ao trabalho de um psicólogo, porque tem esta possibilidade de, no setting terapêutico de um psicometricista, haver espaço para uma vivência de situações que permitem uma compreensão muito mais integradora da criança do que no espaço terapêutico, que já no espaço terapêutico de um psicólogo, não é? Que já terá que, a criança já terá que ter alguma capacidade de verbalização, de consciencialização, de reconhecimento de algumas questões para poder, o psicólogo poder com ela trabalhar sobre isso, não é? Pronto. E aqui eu vejo muito o trabalho do psicometricista, não gosto nada desta ideia do preliminar, não é? Porque depois instala-se um bocadinho na vida profissional e eu acho que não é correto. Vai primeiro para a psicomotricidade para ficar preparado. Já ouvi isto muitas vezes, não é? Vai para a psicomotricidade para os psicometricistas os prepararem para os psicólogos. Eu acho isto não tem sentido. O que tem sentido é, sim, o trabalho do psicometricista pode ser a melhor ferramenta em determinada etapa ou do desenvolvimento, ou mesmo de natureza, de uma perspectiva terapêutica que nós vamos ter que pôr, e sobretudo para estes miúdos, há de ser um acompanhamento a longo prazo, não é algo que se trate a curto prazo, não é? Tem que ser um acompanhamento a longo prazo, mas eu vejo sempre muito como complementar, não é? E, portanto, se nós conseguirmos ter ambientes profissionais em que se possa trabalhar em equipa, que foi a sorte que eu tive toda a minha vida, de trabalhar numa equipa em que ser psicometricista, ou ser psicólogo, ou ser terapeuta de outra natureza, obviamente que a indicação do caso, às vezes até tinha mais a ver com a pessoa em si, do que propriamente com digamos, a formação de base, sobretudo entre os psicólogos e os psicometricistas, se calhar os terapeutas da fala não vou dizer o mesmo, porque não é verdade, mas entre os psicólogos e os psicometricistas, sim, muito mais do que a psicometricidade é melhor para isto ou melhor para aquilo, mas sim, Sara, acho que é um trabalho, então no caso dos miúdos com PHDA, que pode ser muito complementar, e complementar até pode ser ao mesmo tempo, não Simultâneo. é? Simultâneo, sim. Para além dos miúdos com PHDA, nós temos falado aqui muito sempre dos miúdos agitados, que eu acho que também é aquilo que mais as pessoas reconhecem como sendo, mexe muito, corpo, psicomotricidade. Eu acho que há um bocadinho esta visão. E também acho que acaba por se perceber, ouvindo esta conversa que acabámos de ter, também é fácil de entender os motivos para os quais a psicomotricidade pode ajudar estes miúdos com este perfil. E aqueles que não se expressam tanto. Ou seja, se calhar os miúdos mais, aqui também de uma natureza mais emocional, ou não é? Mas que são mais inibidos, que se pode traduzir essa inibição ou essa inquietação, essa instabilidade, mas pela não ação, não é? Por haver uma grande introversão, eventualmente até depois com coisas que acabam por surgir na sequência deste perfil mais inibido, como questões até eventualmente de evitamento social, do mutismo seletivo. Há algum papel da psicomotricidade também nesta perspectiva mais expressiva, não é? E mais corporal da coisa, que não exige tanto também esta palavra a fazer com este com este grupo de miúdos? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, não é?
não é tanto a minha experiência, mas, portanto, se calhar não tenho um ou outro exemplo que possa pegar para ilustrar, mas não tenho dúvida de que a intervenção psicomotora tem um papel fundamental nesses casos. Sobretudo porquê? Porque estes miúdos cuja expressão corporal não é tão visível, não é? Portanto, há aqui uma inibição, que nós designamos muitas vezes por inibição psicomotora, não é? Que é o oposto da agitação psicomotora, digamos assim. Muitas vezes as duas imagens até têm o mesmo fundo, do ponto de vista emocional e do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista emocional e afetivo, pode haver aqui uma mesma problemática a expressar-se por agitação ou por inibição, não é? Portanto, a psicomotricidade aqui tem um outro papel que é o facilitador, não é? Porque estar num ambiente que é protegido, porque não estão ali 30.000 crianças, não me estão a obrigar a brincar no recreio com os outros que andam aos pulos e aos saltos e dizem coisas que eu eventualmente não consigo perceber o que é que eles querem, ou me fazem brincadeiras que têm uma complexidade de relações sociais que eu não entendo e não sei como entrar nelas, não é? Este espaço mais protegido em que há espaço de liberdade para que a criança explore o que pode fazer com o seu corpo, o que consegue fazer com o seu corpo, o que pode construir com materiais, o que pode construir a partir de materiais e do espaço como sendo um jogo, uma brincadeira, com regras, pode propor ao outro para que o outro faça com ela, que tem sucesso em fazer essas propostas de interação, etc., é um espaço, do meu ponto de vista, essencial para que a criança possa, de alguma forma, começar a ter mais segurança, mais tranquilidade de, ok, eu posso fazer isto, não é? Esta é uma coisa que eu posso tentar fazer, isto é uma coisa que eu já aprendi a fazer, que eu sei e que sei fazer. E depois há, obviamente, o mesmo trabalho que nós falámos há bocadinho, não é? Que é este miúdo não é um miúdo, esta inibição não é uma vontade desta criança. Esta inibição é uma resposta a uma dificuldade de compreensão de regras sociais ou uma dificuldade até sensorial de é muita agitação no recreio, é muita criança aos gritos, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, ou é uma reação a uma coisa traumática que aconteceu antes e que ela está, não é? Portanto, a inibição pode ser uma resposta a mil e uma coisas. E este espaço terapêutico pode nos ajudar a compreender isto para ajudar a que os contextos possam então ir dando resposta àquilo que será eventualmente desbloqueador da inibição. Não é? Pronto, a criança não é inibida porque, obviamente, as crianças têm a sua personalidade, há crianças que adoram brincar a tudo e há crianças que não gostam, como qualquer pessoa, não é? E isso tem que ser respeitado. Mas não estamos a falar daquelas que, ok, no recreio não brincam a isto e a aquilo porque não gostam, mas brincam ao A, ao B, ao C e têm as suas interações. Estamos a falar de crianças que, efetivamente, por variadíssimas razões, depois têm um impacto porque não estão no recreio, tem que estar um adulto ao pé delas, tem que estar um adulto ou nem sequer conseguem ir para o exterior e obviamente isso será impactante na sua vida. E algumas delas até querem, não são é capazes de o fazer e aquilo é de tal maneira ansiogénico que elas evitam fazer, não é? Não, há umas que não gostam tanto, não querem tanto, há outras que querem muito, não são é capazes de o fazer, não é? E isso nós temos que ajudar e a psicomotricidade pode ser aqui uma excelente ferramenta para isso. Uhum. Calhar, antes de terminar, aproveitava por trazer um tema que ainda não surgiu nos episódios que temos, que Ana tem aqui um interesse muito particular e penso que por gosto pessoal que pode ter levado para o profissional, por cavalos, pela intervenção feita com estes animais, aí talvez do ponto de vista mais desenvolvimental, não sei, com crianças com questões mais do desenvolvimento, mas de que forma é que é uma área que eu sei muito pouco, eu confesso, porque nunca foi uma área que eu me tivesse debruçado ou experimentado, mas qual é o impacto, ouvimos muito falar sobre isto, né, da mais-valia da intervenção com animais para crianças com questões de desenvolvimento,
qual é que é efetivamente o impacto que esse contexto, que é fora gabinete, que é fora escola, que é ali numa relação muito particular, não é? Como é que isto, de alguma forma, transforma esta criança ou a ajuda a crescer, neste contexto tão particular, neste caso com cavalos? Essa é realmente uma área que surgiu por um interesse pessoal, não é? Que tem a ver com eu gostar muito e ser praticante de equitação já há muitos anos e comecei a interessar-me, obviamente, por isto, até porque, por variedíssimas razões, não é pelo interesse pessoal, mas também pelo que cientificamente se tem revelado como são os benefícios, digamos assim, das intervenções assistidas com cavalos para uma panóplia enorme de condições, não é? E nós pensamos sempre, em primeiro lugar, nas condições que têm a ver com atraso ou perturbações do neurodesenvolvimento ou do desenvolvimento em geral, e isso está cada vez mais comprovado que o cavalo tem uma ação que é, digamos assim, mecânica, não é? E que o estímulo, o passo do cavalo reproduz de forma muito semelhante, biomecanicamente, a marcha humana. E, portanto, um cavalo a andar a passo, o estímulo que produz a quem está em cima, não é? Ao cavaleiro que o monta, é exatamente o mesmo estímulo, em termos neurofisiológicos, da marcha humana. Portanto, há aqui um efeito terapêutico, sobretudo para as crianças com comprometimentos de caráter motor, que por variadas razões têm um atraso no desenvolvimento motor, a nível da tonicidade, do equilíbrio, da coordenação motora, e que depois tem impacto ao nível da marcha, muitas vezes, não é? E nós sabemos o quão a marcha é uma habilidade fundamental no desenvolvimento cognitivo. Pronto, os miúdos que, quando aprendem a andar, o desenvolvimento cognitivo transforma-se, não é? A vida deles transforma-se muito, e há miúdos, por variedíssimas razões, que têm ou um atraso muito grande da marcha, né? Questões de tonicidade, sobretudo ao nível da tonicidade, e depois os que têm outros comprometimentos que os vão impedir de andar de alguma forma, como o caso das paralisias cerebrais, das miopatias ou outras doenças mais do foro neuromuscular. E, portanto, esse é o efeito, digamos assim, mais estudado e que está mais do que provado que este efeito é um efeito terapêutico. Okay? Muito bem, as pessoas podem perguntar, então, mas punha-se num simulador, não é? De marcha. Hoje em dia, em termos tecnológicos, isto é possível. A questão é que os cavalos têm muito mais do que isto, não é? Pronto, já são seres vivos e há muita investigação que mostra a capacidade que os cavalos têm na leitura do que é a emoção dos seres humanos e a forma como respondem. Portanto, um cavalo que tem um outro humano que conhece muito bem o que é aquele animal e o seu comportamento e que é mediador da relação, tem um potencial de estabelecimento da relação com a pessoa, com o cliente, não é? Digamos assim, do ponto de vista emocional muito grande. E, portanto, a parte fisiológica é importante, mas depois a parte que tem a ver com a relação e que vamos para todas as variáveis do ponto de vista emocional e que estão sempre associadas a estas condições de fragilidade em termos do desenvolvimento, não é? As questões de eu não sou capaz, não sou como os outros, o feedback da relação emocional, não é? Do cavalo está a fazer isto, estás a ver, isto quer dizer isto, e portanto é para tu fazer desta forma, e o sucesso que isso tem, não é? Pronto, o sucesso que isso pode ter é uma dimensão terapêutica que uma máquina não tem, como é óbvio, não é? Pronto, não tem. Depois os cavalos, obviamente, como tu dizias e muito bem, Sara, não é para trazer para dentro de uma sala, não é? É ao ar livre, num ambiente que é só de si altamente estimulador em tudo quanto é espaço, materiais, pessoas, regras, e nós sabemos, e há muitos, cada vez mais estudos, o vínculo humano-animal é algo que está muito estudado e que tem um efeito terapêutico muito grande a todos os níveis, não é? O terapêutico, eu diria, em termos mais gerais, e depois o terapêutico, este terapêutico intencional,
para trabalhar efetivamente determinados aspectos que aquela pessoa está a precisar. Portanto, a utilização dos cavalos, mais até do que outros animais, tem aqui uma panóplia de possibilidades e, inclusive, é que os miúdos com problemas de comportamento têm um efeito já muito interessante, que é sobretudo o efeito. O cavalo é um animal que tem uma resposta muito contingente com o humano, é muito sensível a qualquer alteração do comportamento humano, muito, muito sensível, e dá uma resposta imediata para isso, não é? Isto, obviamente, estamos a falar de cavalos que estão treinados, que não são selvagens, não é? Cavalos que não têm que ser, não é? Estes cavalos têm que ser preparados e treinados para lidar com o comportamento humano, sobretudo os comportamentos mais disruptivos. Mas os cavalos dão imediatamente uma resposta, não é? O miúdo que tem uma ação impulsiva, uma ação mais desregulada, que já está mais tenso, mais nervoso, mais irritadiço, os cavalos dão resposta comportamental imediata. Imediata. Mudam a posição das orelhas, mudam a posição do corpo, fazem sons e tudo isto é feedback, não é? E é um feedback autónomo para um miúdo com problema de comportamento. Quer dizer, estás a ver o que é que o cavalo está a dizer? É muito E interessante. com, Se calhar é, associamos mais a miúdos, eu pelo menos associo mais a miúdos com questões motoras, com uma perturbação do neurodesenvolvimento mais acentuada, digamos assim, que o acentuado entre aspas, claro, e com questões de comportamento nunca tinha pensado muito sobre isto, mas até que ponto é que, mesmo este exemplo que estava a dar do feedback momentâneo, da reação que o cavalo tem, que se calhar muitas vezes quando o miúdo, muitas vezes mais disruptivo, no recreio até bate no outro, pode se calhar não ter um feedback tão imediato ou tanta noção do impacto que ele tem efetivamente no outro, e com o cavalo há outra, se calhar outra reação, outra. não é? E depois há o desejo de conseguir, não é? Porque montar a cavalo é um desafio e estes miúdos É. aquilo é desafiador, não é? É uma conquista. O cavalo é um animal grande, é um animal poderoso e Uhum, dominar, entre aspas, não é? Um cavalo é algo que é um feito. E portanto, estes feedbacks que é, estás a ver o que é que o cavalo está a dizer? O que é que tu fizeste? Ok? Tens de corrigir e tens de corrigir agora. Não uhum, corriges agora, vai acontecer alguma coisa de menos bom, não é? Pronto, portanto, este feedback é muito interessante com os miúdos com problemas de comportamento. E os miúdos podem estar a aprender a montar a cavalo, como qualquer. Não temos aqui aquela dimensão tanto mais terapêutica que estamos habituados a pensar e a ver também estamos a desenvolver competências cognitivas, linguísticas. Não, com estes miúdos isso não é o essencial, eles têm, mas não é por aí. É esta regulação emocional e esta regulação comportamental que é fundamental. Pois o ambiente equestre é um ambiente cheio de regras, cheio de regras. E regras a toda a hora e em todo o momento. E algumas regras que, a partir das pessoas dizem, mas porquê é que tem que ser assim, não é? E que uma pessoa quando explica porque é uma regra de segurança, ou porque é uma regra de proteção ao cavalo, os miúdos vão, este interiorizar de regras uhum. num ambiente que é muito motivador para eles, que eles querem muito dar essa resposta, ajuda-os muito a trabalharem as questões emocionais. E é no momento, que é o que tu dizes muito bem, não é? É naquele momento. Isto foi o que tu fizeste. E o que tu fizeste teve esta resposta. E agora ouve a resposta e muda. E Uhum. vais ver que a resposta é outra. Não é? Portanto, isto é muito interessante na utilização dos cavalos, mas tem que haver um mediador, como é óbvio, não é? Pronto, sem mediador é uma ocupação, digamos assim, não é? Pronto. Mas com um mediador, e é aqui que isto se torna terapêutico, não é? Com um mediador, obviamente que é um trabalho que pode ser muito interessante com miúdos com este tipo de problemáticas. Nunca tinha pensado, muito, muito interessante mesmo. Incrível. Se calhar é quase uma possível recomendação terapêutica para alguns miúdos. Mas é preciso ter alguém. Claro, desde que seja um sítio com este treino também, não é? Dos Assim, profissionais que estejam, esta mediação que diz, ser algo com conhecimento técnico para, não é? Para gerir estes miúdos e perceber o que é que os podemos ajudar.
não é? De facto, porque no fundo estava a pensar que para esta regulação acontecer, eles de facto têm que aumentar o nível também de atenção ao que está a acontecer, não é? Caso contrário, não vou. E, portanto, vai tocar naquilo que são as dificuldades associadas a estas crianças, não é? Sim, 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 sim. Muito, muito Sem interessante. dúvida, sem dúvida. Professora Ana, muito obrigada. Estamos aqui a terminar. Acho que foi super, super interessante e claro toda a nossa conversa sobre. Bem, falámos aqui várias coisas, não é? Muito daquilo que é a sua prática também e o seu saber sobre os miúdos com questões mais de comportamento e de agitação, de hiperatividade e déficit de atenção também. Muito obrigada por ter trazido este seu contributo e este conhecimento de forma tão explícita e clara para quem nos pode ouvir e que certamente vai levar daqui muitas ideias ou reflexões sobre a sua própria prática. Agradeço-lhe muito ter estado aqui connosco neste episódio. Obrigada eu, Sara, pela oportunidade, ok? E é para continuar porque é um projeto muito interessante, força, está bem? Obrigada. Obrigada, Sara. Portanto, de quem está desse lado, só para terminarmos também, para que mais pessoas tenham então aqui a oportunidade de conhecer a psicomotricidade e cada vez menos se faça a pergunta psicomotriquê, deixe aqui o seu like, subscreva o canal se nos estiver a ver no YouTube e partilhe com pessoas que possam então ter interesse em conhecer mais sobre a intervenção psicomotora e aqui da psicomotricidade. Então até ao próximo episódio de Psicomotriquê.